E 17? Atos 17. Atos 17, 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Conforme seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que, depois de morrer, tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Os quais Jasão recolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Até o 9, né? A gente está narrando então. Obrigado, tia. A gente está narrando então Atos agora, capítulo 17, né? E dentro da viagem missionária de Paulo, né? Depois que eles saíram da última cidade, chegaram na cidade de Tessalônica, né? E eu acho que tem algumas questões aqui que são muito interessantes da gente meditar. Assim, primeiro aquela ideia da simplicidade, né? A gente repara que todo esse trabalho foi feito de uma forma muito simples, né? A gente percebe que não tinha um planejamento humano assim tão elaborado, né? Como a gente viu em algumas segundas-feiras. A gente percebe o Espírito de Deus mesmo direcionando ele, né, para Macedônia e para as demais cidades até que ele pudesse chegar em Tessalônica. E interessante que ele chegava sempre na sinagoga, que era o local onde eles tinham liberdade de discutir. É muito interessante. Vocês sabem como é que surgiu a sinagoga? Não? A sinagoga é um local onde sábado os judeus utilizavam para discutir, né, a lei e os profetas, né? Quando Israel foi levado cativo, lá em 722 a.C., por ali, o que aconteceu? A cidade foi destruída, o templo foi queimado, as portas foram derrubadas, né? E Nabucodonosor realizou basicamente 3 grandes êxodos, né? Levou o povo dali de Israel para viver na Babilônia. Então foi um período diferente de quando o povo ficava escravo, mas pelo menos dentro da nação de Israel, ali escravizado porque pagava imposto, aquilo tudo, né? Mas ainda geograficamente estava no seu local de origem, né? A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Nessa questão foi diferente, porque Nabucodonosor levou eles, como alguém tivesse mal interpretando aqui, mas só para dar uma ideia, como alguém tivesse conquistado a gente aqui em Jacarepaguá e tivesse levado a gente para outro local, outra região. Mas imagina, aqui a gente ainda fala assim, sair daqui a gente foi para Santa Catarina, mas não é tão simples assim. Levou o povo para um local que tinha outro costume, outro idioma, outra língua, outra forma de se expressar. Imagina isso naquela época, né? E quando eles chegaram lá, o profeta Jeremias foi muito claro, falou com eles: pode montar casa, pode abrir comércio, porque vocês vão ficar aqui 70 anos. A palavra profética foi muito clara, senão vai ser assim. Vocês vão ter filho, vão casar, vão fazer tudo aquilo durante esses 70 anos. Né? Era o tempo que eles tinham de disciplina. Depois de 70 anos, Deus tiraria eles dali, como tirou, né?
segundo Daniel, o livro lá de Daniel, a intercessão de Daniel, e trouxe eles de volta para Jerusalém. Mas nesse período de 70 anos, eles não tinham um templo, local onde eles sacrificavam, né, e onde eles tinham os cultos de adoração. Então, na Babilônia, eles criaram as sinagogas, né, local onde eles podiam ler a Escritura, no caso do Antigo Testamento, ler as leis, né, ler Deuteronômio, ler Êxodo, ler os profetas, né, cantarolar salmos, assim. Eles não sacrificavam, porque a lei era muito clara. Você só podia sacrificar, qualquer tipo de sacrifício era só em Jerusalém, no templo. Então a sinagoga não era local de sacrifício, mas era local de debater, né? E é muito interessante porque ali, e a gente já viu isso em alguns textos de Atos, as pessoas iam mesmo e colocavam as suas ideias, entendeu? É uma coisa que hoje eu sinto muito falta, né? É um pouco do que a gente tem aqui, né? As pessoas se expressam, leem o texto, olha, eu compreendo dessa forma, o entendimento que eu tenho, que eu alcancei no céu, dessa forma. E ninguém precisa sair daqui pensando exatamente igual, que é um outro problema também, né? Como todo mundo tivesse que pensar da mesma forma. Não. A gente pode, que a gente crê no mesmo Cristo, né? A gente crê no mesmo Pai, a gente crê no Espírito Santo, né? A gente crê na obra da cruz. Então, naquilo que é fundamental do credo, aquilo que é fundamental da nossa fé, nós concordamos. Mas existem muitos aspectos na Escritura que talvez o Rodrigo tenha uma perspectiva e o Rafinha tenha uma outra perspectiva, né? E o fato de você poder colocar a perspectiva, o seu entendimento, sem que você sobreponha a sua razão sobre o outro, né? Mas que a gente possa caminhar, como Paulo fala, até que a gente alcance a unidade da fé, tá? Porque o que a gente tem hoje é a unidade do Espírito, né? Nós temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós, então nós somos um no Espírito, mas dá para perceber pelo número de portas abertas, pelo número de compreensões, que nós não somos um na fé, né? Hoje isso é menos agressivo, mas eu sou da época jovem, onde, né, se você fosse um assembleano e entrasse na igreja batista, você não ceava. Não, você não comia o pão e o vinho. A salvação era só daquele lugar. Entendeu? E vice-versa. A gente repara hoje que os irmãos foram amadurecendo, foram crescendo. Você se reúne hoje na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. As pessoas conseguiram compreender que a igreja não é o prédio, mas que a igreja se reúne em um prédio. Então aquela ideia muito católica romana de chamar o prédio de igreja, né? Onde é que fica o supermercado? Logo ali depois da igreja. Coisas que estão enraizadas na gente, né? É logo lá depois do prédio onde a igreja se reúne. Seria a forma correta da gente colocar a coisa, né? Então, assim, ali existe esse espaço para eles poderem debater. Paulo vai nessa sinagoga em Tessalônica, né? E ele, no período que ele tem uma oportunidade, ele abre e fala: olha, Jesus é o Messias, vou mostrar para vocês aqui. Abre a lei dos profetas e começa a ensinar. Interessante que muitas pessoas creem, né? Então, assim, é interessante que existem várias formas de evangelizar, mas uma das formas de evangelizar que a gente repara na vida de Paulo é o quê? O ensino. Ele evangelizava por meio do ensino. As pessoas dali, ele ia num lugar, olha a coisa, ele ia num lugar onde as pessoas não criam que Jesus era o Messias. E ele falou assim: você não quer crer ou você quer conversar? Entendeu? Posso explanar aqui? Abrir o texto, tá vendo? Olha o que Isaías falou, né? Olha o que o profeta Isaías falou, olha o que o salmista falou. E aí começava a falar: olha o que aconteceu com Jesus Cristo, olha como é que as profecias se cumpriram, olha como é que ele é o Messias, olha onde ele nasceu, olha onde ele foi crucificado, olha a forma que ele morreu. E aí as pessoas criam, né? O Espírito Santo atuava, convencia aquelas pessoas e criam. Mas uma das coisas que chama muita atenção, irmãos,
é assim, que de fato você percebe que essa obra que Paulo fazia era uma obra espiritual. Não arrebanhava pessoas, não era uma questão que ele queria pessoas em torno de Paulo, né? Ele mesmo falava isso: eu prego Cristo e esse crucificado. Se um dia eu voltar aqui, ele falava, e pegar alguma coisa diferente do que eu tenho ensinado, vocês podem me considerar maldito, amaldiçoado. Ainda que eu volte enganado falando uma coisa diferente da que eu estou falando agora para vocês, que vocês me considerem anátema. Então, assim, o fundamento da pregação era sempre Jesus Cristo e esse crucificado. Então, ele sempre falava a respeito de quem era Cristo, da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, do porquê que o Senhor Jesus Cristo morreu. Ele fala até mais na frente, a gente vai chegar lá quando ele visita a cidade de Corinto, ele fala, ó, quando eu fui até vocês, não fui com palavras bonitas, não fui com palavras pomposas, não fui com uma pregação exatamente para que a fé de vocês, ele fala, não se apoiassem em sabedoria humana, né? Mas eu falei de forma simples, né? Mas a mensagem que revela o poder de Deus, para que a fé de vocês possa de fato repousar sobre Cristo. Então, olha todo esse entendimento. Exatamente por ser uma obra espiritual, existe uma consequência de toda obra espiritual, né? Você vê que assim, algumas pessoas poderiam aceitar, outras não, mas que mal está se fazendo naquela cidade? Se a gente parar para pensar racionalmente, né? Algumas pessoas creram, tia. Ninguém foi obrigado a crer, né? As pessoas estão se reunindo e estão ali num grupo, estudando, orando e intercedendo, né? E um grupo de pessoas que diz aqui, desordeiros, vão até a rua, busca a gente, não sei qual foi a versão que foi lida aqui, encrenqueira, né? Arruaceiro. Arruaceiro, né? Arruma pessoas arruaceiras para levar, vão até a casa de onde os caras se reuniam, olha só, não encontram Paulo, não encontram Silas, pegam o cara que abriu a casa, olha pepino que o cara está segurando agora. Jason, por causa da fé dele, que ele abriu, né? Olha só como é que é coisa. Levam ele até as autoridades, acusam eles de algo que não é procedente, e ele só sai depois de pagar fiança. Tudo isso só por quê? Porque ele creu, né? Isso aqui leva a gente a fazer uma reflexão que parece muito simples, mas é muito importante. Eles não eram desordeiros, como o texto fala, eles não eram arruaceiros, eles não ficaram jamais falando assim contra César, nada, não tinha esse espírito de rebelião. Jesus mesmo nunca teve, sempre falou, tem que pagar o imposto? Paga o imposto, ou seja, nunca teve a linha dos zelotes, que eram pessoas que pegavam espadas para lutar. Ele recriminou Pedro, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Quem confere com a espada, com a espada será ferido. Sempre pregou o quê? A compreensão, o amor, a longanimidade, sempre o equilíbrio, sempre. Mas quando se pregava Cristo, o que acontecia? Não eram essas pessoas, isso que a gente precisa entender, não são as pessoas, mas são os principados e potestades, ou seja, os demônios daquela região, que agora percebem o reino de Deus se manifestando naquele lugar. É uma coisa interessante, por quê? Porque às vezes, eu me pego muito assim, irmãos, estou tentando aprender algumas coisas, algumas eu não consigo, duras penas, outras eu vou meio tateando. Mas às vezes a gente tem uma visão muito evangélica sobre o reino de Deus, né? A gente tem uma visão muito religiosa, né? Então assim, quando a gente, e aí eu vou dar um exemplo simples, mas quando a gente ouve sobre, aqui no caso o evangelismo ou oração, qual o entendimento que eu tinha? Puxa, alguém me ensinou lá quando eu era novo convertido, falaram comigo, você tem que orar alimento e tal, você tem que orar e tal. Ora pela necessidade das pessoas. Então eu tenho que orar porque é o certo, né? Eu tenho que dar bom testemunho porque é isso e tal. É isso que tem que ser, que tem que fazer. E aí, se a gente parar para raciocinar, a gente fica mais preocupado com o que a gente faz do que aquilo que a gente é. Paulo, quando fala em Romanos,
Ele não fala que a natureza que está gemendo, ela tem expectativa para a gente fazer alguma coisa. Ele fala que a natureza está gemendo para ver a manifestação dos filhos de Deus. Olha só que coisa interessante. O ser, a impressão que eu tenho é que a gente não sabe quem a gente é, né? Jesus, quando disse que a gente é luz do mundo e sal da terra, no meu dia a dia parece que isso não entra com tanta clareza, tá? Porque se entrasse com tanta clareza, eu teria compreensão espiritual do que isso significa. Eu entenderia que eu não tenho que orar porque eu tenho que orar. Não é essa a questão. O que Jesus falou? Olha, se o meu reino fosse desse mundo, quando ele estava diante de Pilatos, então meus súditos estariam aqui, né? Não é que ele falou? Quando ele orou, ele disse assim: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, esse mundo jaz no maligno, nós estamos nele, mas nós não fazemos parte dele. O que Paulo falou, Rafinha? Que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Saímos do reino das trevas para o reino da luz. Isso é uma realidade. Isso aconteceu com a gente. Quer a gente compreenda, quer a gente entenda, quer a gente não entenda, quer a gente perceba, quer a gente não perceba. E aí a gente está falando, o Senhor levou o Rodrigo a orar exatamente sobre essa consciência da verdade, essa consciência da palavra, porque eu sei que Deus me guarda, você sabe que Deus te guarda, eu sei que Deus me ama, você sabe que Deus te ama, você tem essa informação, mas às vezes a gente não tem a consciência do que isso significa. Essa consciência de que o que Jesus ensinou? Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos em outro reino, somos filhos de Deus, temos uma missão de manifestar o que somos. Olha só, quando eu oro, qual deveria ser minha compreensão espiritual? Quando eu oro, eu deveria orar por quê? Para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela já é feita no céu. O que eu tenho para fazer aqui? Eu tenho que manifestar um reino que não é daqui. É isso que eu preciso fazer. Todas as demais coisas são ferramentas que vão ajudar no cumprimento dessa missão. A gente não tem tempo, mas se a gente fosse analisar a visão de Daniel, dá bastante clareza sobre o propósito de Deus e o que ele deseja no final, né? Então o que falta? Falta que esse reino se manifeste dessa forma, né, mais plena, que os filhos de Deus se manifestem. Então quando eu estou orando, não é que eu quero o A ou B, não é que eu quero a minha vontade, não é que eu quero aquilo, não é que tem que ser a minha oração pessoal, a minha lista, não. Eu quando oro é porque eu estou entendendo o seguinte, que Deus deseja fazer coisas aqui na terra. E quem ora não é anjo, quem ora não é querubim, quem ora não é serafim, quem ora não é ser vivente. Porque essas pessoas ou essas criaturas, vamos colocar dessa forma, elas estão no reino. Quem está aqui no mundo somos nós. Eu, você, São Paulo, cada um de nós é que somos aqui. Quem tem que orar para que a vontade de Deus seja feita aqui? Nós. Quem tem que trazer, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade? Quem tem que orar? Quem tem que profetizar? Nós que somos homens aqui. Essa é a nossa função. Então, nós, quando oramos, pedimos o Espírito de Deus que ore por nós, mas para que a vontade de Deus seja feita. Então eu não vou orar num sentido evangélico. Eu não vou dar um testemunho no meu trabalho porque eu tenho que fazer o correto. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Porque se eu fizer isso,
eu estou querendo mostrar um comportamento meu, que no final eu vou mostrar uma diferença, mas que aquilo vai me envaidecer. Agora, quando alguém fala assim, pô, isso aqui, olha, eu falo assim, cara, eu não vou fazer isso não é por causa de mim. É porque eu amo aquele que me salvou. E eu honro ele através do meu comportamento. Então, quando eu faço isso, faço para ele. Não faço por mim. Quando você dá o bom testemunho com a compreensão espiritual, então a pessoa que está nesse mundo e que ainda não é do reino de Deus, pode o quê? Pode tocar no reino. A pessoa nunca vai ver Deus misericordioso. A pessoa vai ver a misericórdia de Deus, o caráter de Deus na tua vida e na minha vida. É como a gente expressa. Não é questão da gente ser uma pessoa, um bom crente, a gente ser um cara certinho. Isso vai chamar pra gente. E a gente tem que apontar para quem? Para Cristo. Então, quando a gente começa a ter uma compreensão da oração, quando a gente começa a ter uma compreensão do testemunho, então, ao mesmo tempo que essa luz, nós somos luz, né? Que essa luz ilumina aquele local que nós estamos, espiritualmente falando, pessoas são capturadas por reino de Deus, mas pessoas se levantam contra o reino de Deus. Jesus falou isso. Se eles estão fazendo isso comigo, falou para os discípulos, imagina com vocês. Então não pode ser essa coisa toda bonita. Não pode ser uma moda. O mundo não tem problema nenhum com o cristianismo sem Cristo. Mas o mundo sempre odiou e sempre vai odiar o Cristo do cristianismo. Sempre. Toda vez que ele vê o Cristo, ele se arrepia. Porque foi ele que pisou na cabeça, que esmagou a serpente. Toda vez que se Paulo chegasse ali, não, vocês têm que me seguir, têm que fazer isso, alguém bate palma. A hora que ele fala que o Deus que se fez homem, aquele homem que é Deus, morreu e ressuscitou e pisou na cabeça da serpente, toda a atmosfera espiritual, ou seja, aquela região de Tessalônica que tem principados, que tem potestades, quando vê essa luz brilhando, começa a fazer o quê? Usa pessoas para que aquilo possa simplesmente ser destruído. Então existe literalmente aí sim uma guerra nesse ponto. Então, quando Estevão está pregando, na verdade, quando está pregando, mas não é aquele de porque eu tenho que falar que Jesus salva por liberta. Quando, da maneira mais simples, da maneira mais simplória, mas quando alguém fala dirigido por Deus, ele abre uma janela do céu na terra. Ele possibilita que o céu toque a terra. E é isso que Jesus falou, eu vim para falar do meu Pai, eu vim para falar do reino dele. Quando ele começava a falar, as pessoas ficavam cheias de uma coisa que elas não podiam tocar, mas elas saíam alimentadas com isso. Elas falavam assim, caramba, quem é esse homem? Não é assim? Os soldados que eram mal pra caramba. Eu nunca vi um cara que fala desse jeito. Então assim, a questão não era a questão religiosa da época. A questão é que Jesus, que é o rei desse reino, estava manifestando às pessoas essa realidade. E essas pessoas eram impactadas, né? E essas pessoas eram capturadas. Então lá no caso de Estevão, por exemplo, que estava pregando, enquanto ele estava pregando, pessoas ao redor estavam sendo capturadas. Paulo estava ali. A escritura diz que ele estava, as vestes das pessoas, né? Túnica e tudo estavam aos pés dele. Ele foi capturado ali sem ele ter entendimento. A conversão dele foi mais tarde, mas ele foi capturado ali. Mas outras pessoas fizeram o quê? Apedrejaram Estevão. Porque o Espírito, a palavra, a Escritura diz que a palavra na boca de Estevão era uma coisa que as pessoas não conseguiam resistir. Eles começavam a arregar os dentes de raiva. Porque eles não tinham como falar nada, não tinham como argumentar contra a verdade que estava na boca de Estevão. A ponto que eles olharam e daqui a pouco eles viram o quê? O rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Aí é mais uma vez, Lucas que está escrevendo, que está narrando, né? Ele diz que Estevão olhou, viu o céu aberto, né? A glória de Deus, Jesus à direita, ninguém mais viu aquilo. Ninguém que estava ali viu.
o que acontece na nossa vida pessoal, as nossas experiências com Deus dentro do nosso quarto, os cultos que a gente frequenta e vê Deus fazer milagre, todas as pessoas que estão lá fora não veem nada disso, absolutamente nada. Elas não conseguem enxergar isso. Mas elas conseguiam ver que o rosto de Estevão estava brilhando. Elas conseguiam ver que alguma coisa do céu, quando Estevão olhava, o que ele olhava iluminava o rosto dele. E as pessoas só conseguiam ver o quê? Isso aqui. Quem via lá era ele. Mas dá para perceber que ele abriu uma conexão? E essa é a proposta real, ou seja, nós não estamos chamando pessoas para fazer parte de grupos. Nós não estamos convencendo pessoas a virem para dentro de uma denominação A ou B. Nós estamos anunciando Jesus Cristo e esse crucificado. Nós estamos falando que o Pai colocou o nome de Jesus acima de todo nome, acima de todo principado e potestade. E colocou todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Fez com que todas as coisas visíveis e invisíveis, disse Paulo, convergissem ou apontassem para Jesus Cristo. Porque tudo vem dele, é por meio dele e retorna para ele. Então, quando Paulo falava isso, ele pregava Cristo e apontava para Cristo. E isso tinha consequências seríssimas. Ele quase perdeu muitas vezes a vida dele. Apanhou muitas vezes, pelo menos 3 vezes, tomou 40 chibatadas. Uma lhe foi dada menos como 3, morto, né? Uma foi dada como morto. Essa que a gente leu na semana passada de Atos 16, que o carcereiro depois foi cuidar das feridas dele. Você não tem ódio de uma pessoa naturalmente falando por isso, gente. Se a gente parar para pensar, o que o cara fez? Mas de onde vem o ódio? De onde vem a raiva? De Satanás por trás dessas pessoas. Por isso Paulo mais tarde, quando ele escreve isso, ele não escreve do nada. Quando ele escreve que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, ou seja, não são pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, é porque ele viveu isso. Ele viu o cara espancando ele sabia que eu não era o cara. Ele falou assim, esse cara é cego, esse cara não sabe. Como ele olhou as pessoas espancando Estevão, viu Estevão falando o quê? Paulo lembrava disso. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão repetiu as palavras de Jesus Cristo na sua morte. Ele ficava claro, não era nada pessoal, o ódio não era pessoal. O que aquela multidão odiava, que nem conseguia entender o que odiava, né? Na verdade era a luz que estava brilhando dentro daquele indivíduo. Que fazia o quê? Que fazia com que os principados e potestades perdessem seus efeitos. Quantas vezes a gente já testemunhou isso, por exemplo, quando ia ar livre, né? Então você saía com um grupo ali com violão, hoje tem pouco, mas era mais garoto, né? Você saía ali com violão e tal, o pessoal botava uma caixinha de som ali no meio da praça, a gente começava a louvar e tal, cada um fazia uma oração, pregava. Eu não tinha noção nenhuma daquilo. Para mim eu tinha que fazer aquilo por quê? Porque alguém falou para mim ide. Entendeu? Eu fazia coisa de uma forma evangélica. Depois de um tempo você começa a relacionar as coisas e você fala assim, caramba, poxa, aquele pequeno grupo está ali naquela esquina, está pregando, está anunciando. Pô, o pessoal não faz mais despacho ali, cara. A pessoa foi tentar fazer o despacho, o demônio não desce ali. A encruzilhada ali não está descendo mais. O espírito de morte que rondava, o número de acidentes que tinha naquilo, que a princípio eram situações naturais, mas na verdade também eram situações espirituais, foram repreendidas. Vidas foram poupadas ali. O mundo espiritual está atuando. Então, não se passa somente por uma questão tão natural de fazer as coisas. Porque quando a gente ora a um Deus, gente, todo-poderoso. É que a gente, às vezes eu me vejo igual a Teté, muito pequenininha e não sabe o que pedir. Pede o que você quer, Teté. Ah, quero 10 balinhas. Ela pede tudo para ela. Entendeu? Ela não faz um pedido, né? Mas acredito que quando ela crescer, ela, né, amadurece, faz um, né? Então, assim,
a reflexão de hoje passa pela nossa posição. Quando a gente toma uma posição, quantas vezes acontece isso? A pessoa tem uma facilidade para ela, ó. Chegou aqui, eu estou te entregando aqui 20, mas você põe aí, você recebeu 30, entendeu? Ou você aqui, ó, almoçou 20 reais, põe aí na nota fiscal que você almoçou 100, para a empresa embolsar 100 e tal, põe aí. Quando um daquele grupo fala assim, cara, pra mim não dá, cara. Mas, pô, mano, cara, vamos botar, cada um vai pegar um pouquinho aqui pra si, cara, não dá. E quando você toma uma posição dessa, não porque você quer ser quadrado, exibicionista, porque quer aparecer, mas porque você toma uma posição, porque você quer honrar o Senhor, porque o Senhor não faria aquilo, porque você está entendendo que foi chamado para expressar a Deus, para expressar o caráter dele. A primeira coisa que vai acontecer, como aconteceu aqui com Paulo, é as portas se fecharem. As portas aqui na terra na hora se fecham. A pessoa fica irritada, o demônio que está por trás começa a agir, entendeu? Situações que poderiam acontecer naturalmente, a pessoa não chama fulano, não bota fulano, não promove cicrano. As portas se fecham. Por quê? Porque é o céu tocando na terra. O que a terra faz? Fecha. E a gente tem que ter fé. Tem que acreditar que nós fomos chamados para expressar dessa forma. O que a gente repara? O tempo passa e que, da mesma forma que a gente honra o Senhor da terra para o céu, o Senhor honra a gente do céu para a terra. É isso que aconteceu com os servos de Deus quando a gente lê o Antigo Testamento. Quando vem essa honra de cima, a gente repara o quê? A gente repara o quê? Que é a coisa mais maravilhosa, que falta compreensão também. Muitas vezes a gente fala o seguinte, muitas vezes a gente dá um culto de ação de graça porque a gente está mais alegre do que a gente obteve de Deus com o ensinamento que Deus quer trazer a respeito dessa realidade. Ele quer que a gente aprenda algo. Você vem todo domingo num culto, ele quer que eu aprenda algo, mas não que eu aprenda algo evangélico, que eu aprenda algo como as coisas funcionam. Como é o reino de Deus? Ele não quer que eu repita isso que vai. Como é o reino de Deus? É semelhante a quê? É semelhante ao homem que a Chapeta falou? É semelhante a essa semente? É semelhante assim? É semelhante a assado? Como é o reino? O que ele chamou de fato? O que ele projetou? Para nós sermos. Nosso chamado daqui é ser luz do mundo. É ser sal da terra. É manifestar como filho de Deus. Essa é a grande questão. Você vê que estava tendo um show, ia ter um show lá perto de casa e tal, que era do pessoal da Sandy Júnior. Rapaz, era uma fila, um negócio quilométrico. Nada contra os cantores, não é isso não, eu quero só usar um exemplo. Mas você vê pessoas dormindo na fila, você vê pessoas, vários relatos, né? Então você percebe que existe uma idolatria. A gente percebe, seja na área da música, seja em todos os aspectos, o ser humano caído, ele está em busca sempre de uma imagem. Ele está sempre em busca de idolatrar alguém. Pode ser o que seja. Você entra no quarto do cara, tem 50 posters de um jogador de futebol, tudo daquilo. Você vê o desequilíbrio. Não é que você gosta do cara, que o cara joga bacana, gosta de ver ele jogar, vou lá ver. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa equilibrada. A gente está falando de situações em que você percebe, em esferas diferentes, a pessoa buscando a imagem. Quando, na verdade, o Criador estabeleceu que ela fosse a imagem. Porque Ele falou que façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Eu não devo buscar uma imagem, eu sou a imagem. Eu tenho que buscar o Criador. Você é a imagem. Nós somos a imagem. Nós devemos buscar o Criador. Nós devemos olhar não para uma outra imagem. O que mais atormentou Israel por 2000 anos de história? A imagem, pô. A idolatria. Por que eles ficaram 70 anos no cativeiro?
pela idolatria, pela busca da imagem, não entendendo que Deus havia proposto que eles fossem a imagem, que Israel expressasse o caráter e os atributos de Deus às outras nações, para que as outras nações pudessem conhecer o Senhor por meio deles. Então o Senhor chamou eles para serem também. Falharam no chamado. 2000 anos de história da igreja, a gente lê vários ciclos, desde a história negra da igreja, depois tem um livro até muito bacana que é a igreja, a história da igreja, agora eu não lembro, século XX, a história da igreja que a gente não conhece, a história da igreja que não foi contada, que relata de fato, assim, essa questão mais, assim, de uma análise de como a gente foi como igreja também, muitas vezes repetindo erros que Israel cometeu. Quando a gente, falando para o mundo evangélico agora, somos nós, quando você chega e vê um clube, um fã-clube de uma cantora evangélica, quando você vê uma pessoa estimulando isso, essa pessoa não teve a compreensão clara de quem é o cabeça. Paulo não deixava isso passar nem na unha, nem brincar ele deixava. Ele falava assim: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Vocês estão brincando com isso. A gente está falando de fundamento. Onde é que vocês estão tocando? Ele não deixava isso nem passar. Não, mas isso é brincadeira. Ele não deixava nem isso passar. Outras coisas eram secundárias, tudo bem, mas coisas de fundamento ele não deixava nem passar. A gente percebe que as pessoas ainda estão o quê? Mesmo dentro de uma esfera cristã, buscando uma imagem. Quantas vezes a imagem de um pastor está acima da Escritura? O cara pode falar o contrário, a pessoa não confronta. Ou de um profeta, ou de alguém que seja famoso, porque a pessoa está em busca de uma imagem. Às vezes a imagem passa até pelo local que ela se reúne, pelo nome, a importância que tem. Gente, nós somos a imagem. Jesus não morreu por nada disso, a não ser por nós. Não só nós que estamos aqui, mas por todos os homens, por toda a humanidade. Porque nós somos essa imagem. Ele deseja que a gente entenda, de fato, que a imagem que a gente deveria olhar é a imagem de Cristo. Paulo chega a falar que nós fomos predestinados a nos tornar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele fala isso em Romanos. Se existe uma imagem de um homem, essa imagem é Cristo. Ele chega a falar que Cristo é a plenitude da divindade no corpo humano. Para que ele fosse o todo, a essência, para que qualquer coisa que a gente começasse a conversar terminasse em Cristo. Qualquer assunto nosso terminasse em Cristo. Paulo chega a falar que todos os tesouros do universo estão escondidos em Cristo. Que ele é a própria sabedoria, justificação e santidade. Que ele é a pedra angular, mas também é o dono do prédio. Olha só os exemplos que ele usa, e Paulo recebeu de fato a revelação, a planta da casa de Deus, como Moisés recebeu na primeira aliança, ele recebe na nova aliança essa clareza, essa importância de conduzir pessoas a Cristo, por mais que ele terminasse sozinho numa prisão. O importante é não era só quantas pessoas foram alcançadas por Cristo, mas quantas pessoas tiveram de fato a revelação de Cristo e estavam voltadas para Cristo, foram conectadas nele de fato. Ele estimulava, ele falava: eu me ponho de joelhos para que vocês recebam essa revelação. O quê? O grande chamamento, o ser. Ele intercede o tempo todo. Eu sinto dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Não para que seja uma igreja em Tessalônica muito grande, de 5.000 membros, boladona, eu chegue aqui e fique todo feliz porque tem 5.000 membros aqui. Não. Porque se o caráter, é uma coisa que o Alessandro costuma falar muito, se o caráter daquela pessoa não reflete o caráter de Deus, não queremos também essa unção. Não estamos atrás disso, não estamos atrás de magia. Não estamos atrás de efeitos
pirotécnicos. Não estamos atrás de grande oratória. Paulo falou isso claramente para os gregos. Nós estamos atrás de Jesus Cristo e esse crucificado. Quando a gente senta numa casa para pegar o vinho e comer o pão, é em memória dele que morreu no nosso lugar. É para levantar uma única bandeira, que é a bandeira de Jesus Cristo de Nazaré. Ele falava isso com muita intrepidez, com muita clareza. Assim, ele não botava nenhuma experiência espiritual dele, porque agora, você vê no livro todo que ele está discorrendo, ele conta uma experiência assim, que ele deixa entender que talvez fosse ele que estivesse no terceiro céu, mas você não vê aquele relato, como hoje fosse escrever um livro, aquilo passa por uma simplicidade, ele fala assim, mas nem é o foco, ele não coloca as experiências dele como foco. Sempre o foco é Cristo. Sempre o foco é Cristo. Sempre o caminho é Cristo. A verdade que ele expressa é o próprio Cristo. Né? A vida que ele procura manifestar é Cristo. Ele mesmo fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou buscando ser um Paulo certinho. Eu não estou buscando ser um Paulo que agora não erra. Eu estou buscando que Cristo viva em Paulo. Eu não estou querendo fazer o lado certo, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal tem um lado do bem e tem um lado do mal. Eu ainda não estou querendo fazer o bem dessa árvore. Eu estou querendo expressar a árvore da vida. O bem que vem a reboque da minha vida não seja fruto dessa árvore, mas seja fruto da própria vida. Do manifestar dessa vida. Ou seja, Moisés, quando não saía ali, não deixava de ser um Moisés fraco. A grande questão não era o Moisés, a grande questão era que a luz que brilhava em Moisés era a luz que vinha de quem? Da glória de Deus. As pessoas tinham que olhar para Moisés e não ver o Moisés para adorar o indivíduo, mas ver a manifestação de Deus na vida dele. Porque mesmo na antiga aliança, você percebe que o projeto de Deus continua o mesmo. Quando Moisés chega lá, ele chega como naquela sarça ardente? Ele chega cheio de receio, né? O que é isso? Tira o sapato do pé, porque o lugar que você está é santo. Ele tira, ele tenta não olhar, ele dá desculpa, ele fala, não, eu não vou, né? Assim, ele olha o quê? Uma sarça que pegava fogo, mas o quê? Que não consumia. Você vê que em todo aquele período Deus trabalhou na vida dele até que Deus imprimisse essa imagem nele. Quando ele estava andando no meio do deserto, já viu uma sarça, aquela árvore bem pouca de folhagem mesmo, árvore de deserto, né? É aquele caniço mesmo e aquela cor que parece com a nossa pele, né? O que era Moisés andando? Era sarça, pô. Era árvore, era sarça. A luz que brilhava, que ele botava, o que era aquilo? Era o fogo que queimava. Deus imprimiu aquela imagem em quem? Nele. Para que ele fosse aquela sarça andando. É isso que Paulo fala. Paulo falou assim, olha, eu estou orando para que Cristo seja gerado em vós. Não é para que vocês possam ter um excelente culto. Não é esse o propósito, que a gente faça coisas mirabolantes. Não, não. É que para que Cristo possa ser manifestado na vida de vocês. Que vocês se tornem essa sarça ardente. Né? Que as pessoas possam ver você pegando fogo. Mas não no sentido de gritar, de berrar disso. Né? É pegando fogo e não se consumindo. Ou seja, mas tudo que é outras coisas demais que são bagagens, isso tem que pegar fogo e consumir mesmo, né? Tipo assim, a minha ansiedade, a minha esquentação de cabeça, isso tem que pegar fogo e sumir mesmo. Mas assim, essa proposta, de alguma forma, eu não consigo entender, porque quando eu vou para a prática, muitas vezes eu tropeço, muitas vezes eu não consigo ver isso com tanta clareza. Ou seja, a gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai ter comunhão, mas não é porque a gente é evangélico. Existe uma missão mais clara. Nós estamos dentro de um mundo que jaz no maligno. Satanás, Lucifer, é o príncipe desse mundo.
A gente às vezes não quer ver nenhum jornal, porque você abre o jornal, a menina de 11 anos foi estuprada por 15 pessoas, o menino que matou os pais, o pai e a mãe que matou o menino e chamou lá, e depois descobriu que era o próprio a mãe que matou. Quando você começa a ler os homicídios, as mortes, os estupros, as vendas das crianças de 5 anos em Bangkok, na China, para mercado de prostituição, quando você começa a olhar tudo, você fala assim, caramba, que mundo a gente vive, não é assim? Que mundo a gente vive? Teve um testemunho muito bonito recentemente na Casa Betel, ali na Marechal Rondon, onde ficam... não é um orfanato, porque é um local onde ficam... asilo, né, de idosos. E tem muitas idosas, muitas assim, né? Lá elas ficam ali porque não tem família e tal. E aí, o pastor estava com uma testemunha muito bacana, já 90 e pouquinho anos, passou mal, foi para o hospital, né? E ali no hospital ela tirou o pulso e tudo e veio a falecer. O pessoal entrou com medicação tal, botou, e depois de 4 minutos ela voltou. Quando ela voltou, ela já voltou dando uma bronca. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo? Eu estava com o meu Senhor, eu estava com Ele. Pô, eu estava adentrando, o que vocês estão fazendo? O que vocês querem que eu volte? E depois de 2 dias ela voltou a falecer de novo. Né? Aí ela partiu definitivo, vamos colocar assim, né? Partiu definitivo. A pessoa que está ali quer que volte, quem foi não quer voltar. É aquilo que Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para os homens. É muito mais do que o nosso coração possa desejar. Por isso que ele fala o quê? Que ele faz ou ele opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É sempre mais. A gente não tem compreensão. A gente é uma gota no meio de uma coisa que não pode ser medida. E aí você vê que até a pessoa que é ímpia, você fala assim, pô, mas a pessoa é ímpia, ela não crê no Senhor, ela não crê. E ainda assim ela está olhando para esse mundo e ela está tirando a vida, porque ela não está conseguindo ver, como viver. O número de suicídio tem subido absurdamente. A pessoa não sabe como, ela não tem Cristo, mas ela olha e não consegue viver, porque está muito difícil. Porque a opressão, como a Escritura falou, como a maldade, tem se multiplicado sobremaneira. Porque o amor de muitas pessoas tem se esfriado, e isso é uma realidade. E essas pessoas, elas não têm visto uma opção, muitas vezes elas tiram a vida dela. Exatamente por não encontrar, não ver nenhum vislumbre. Agora você imagina então o nosso papel, agora voltando para esse mundo, que é de trevas. A importância do nosso papel de buscar sabedoria. Irmão, como é que é isso? Eu não sei, eu faço errado, eu tropeço, não entendo, não tenho clareza direito, eu fico tateando, não sei ainda como é que é isso, mas eu olho como o meu entendimento ainda estivesse bloqueado, como eu não conseguisse compreender isso. Mas quando Paulo fala que a natureza está gemendo para ver essa manifestação, é porque quem precisa se manifestar não tem a consciência ainda do que é. Não sabe nem o que é. A gente não tem compreensão nem do que a gente é em Cristo e do que Deus projetou para que a gente manifestasse. Então existe um ser luz, existe um ser sal, existe um ser no sentido de manifestar. Esse é o propósito eterno de Deus. É que Ele nos conduza a essa imagem e essa semelhança. Todos os dias são experiências para que Cristo seja forjado em vós. Todos os dias são experiências para isso. Não é questão de eu ser feliz ou não ser feliz, as coisas estarem dando certo ou não estarem dando errado. A gente está, como aqui, a gente acabou de ler na sinagoga, a gente está num mundo que jaz no maligno. Essa compreensão a gente precisa ter. O que Jesus falou? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Essa é a realidade. A nossa realidade é essa. Mas que Ele orou ao Pai que nos livrasse do mal. Que Ele nos livra do mal. Que Ele nos guarda. Que Ele é apesar de sermos ovelhas no meio de lobo, Ele é o nosso pastor. De que nós, diante de um mundo desse opresso, pesado, com todas essas coisas que a gente vê, o Senhor colocou dentro do nosso coração a alegria da salvação, a alegria de conhecer a Ele, de pertencer a Ele, né? Então, assim, esse dilema aqui que Paulo passa em Tessalônica
essas situações eu acredito que vão se intensificar assim muito, muito, de uma forma que talvez nos últimos dias as coisas vão ficar cada vez mais claras, porque não é à toa que João fala, aquele que é santo se santifique mais ainda, aquele que é imundo vai se sujar mais ainda, né? De alguma forma as coisas vão chegar num nível, né? As pessoas, outro dia um rapaz comentou, do mundo ele comentou, cara, né? O cara não aguenta mais ir para a Bahia. E olha que ele gosta de carnaval, mas as coisas chegaram no nível que o cara do mundo não está aguentando ver aquilo. O cara do mundo está ficando impressionado com aquilo. Olha só, isso deveria ser um sinal para a gente. O cara não está aguentando. A gente vai chegar num ponto, o que Jesus falou? Que a minha volta vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Quem Ló e a sua família representa? Nós, que vamos ser resgatados antes da destruição, meu irmão. Chegou num ponto máximo onde aconteceu o quê? Não tinha, né? Ele vivia ali, e a Escritura diz no livro de Hebreus que ele não se contaminava com aquilo, que ele afligia a alma dele todos os dias, né? Chama ele até de justo Ló. Mas a situação chegou num ponto desenfreado de todas as facetas de pecado, chegou no ponto que nego queria fazer sexo com anjos, os anjos que estavam lá. Criança, pedofilia, homossexualismo, isso era uma coisa já aberta, já era uma coisa completamente sem nenhum tipo de limite. Jesus falou também o quê? Que a minha volta vai ser como nos dias de Noé. Você imagina para Deus mandar Noé construir uma arca e falar que ele ia, né, trazer fim sobre todo ser que respira, não ser Noé, sua família, aqueles animais? Que nível de maldade você acha que estava sobre a terra? Que nível de treva, a ponto da Escritura falar que, né, que Deus se entristeceu no seu coração quando viu aquilo, quando viu aquela realidade, né? Então, assim, às vezes é natural, a gente quer viver numa bolha, a gente quer não ver nada disso, mas a grande realidade é que Deus nos guarda sim, Deus nos livra, Deus nos, sabe, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, e de nós se não tivesse acampado, nos livrando e nos guardando. Mas a gente não pode fechar os nossos olhos para o cenário que está diante de nós, de que as coisas estão de fato caminhando para um desfecho e que existe realmente trevas intensas sobre a terra, né? E que agora não é uma questão só de eu ser um bom crente ou de eu fazer a coisa correta, mas de eu entender o que Deus deseja de fato fazer com a minha vida, o que Ele quer expressar através da minha vida, quais são as questões quando eu oro, quando eu leio, quando eu tenho comunhão, né? Quando você é um instrumento de Deus para que Ele faça alguma coisa aqui na terra, para que Ele intervenha no reino aqui de baixo, né? São coisas separadas. As pessoas sempre falavam, claro, quando o faraó chegou, não, porque José não. Eu não. Quem me revelou isso foi o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Eu não tenho isso. Vocês aqui nessa terra não têm. A revelação veio de um Deus de um outro reino. E o que acontecia quando vinha essa revelação? Aquele reino sempre se prostrava. Às vezes daria, até assinava decretos e tudo para que o Deus de Israel fosse adorado. Relatos na história mostram isso e conferem com as escrituras, né? Períodos da história em que isso de fato aconteceram, né? Então, a gente entender que seja profetizar, seja ter uma palavra de conhecimento, seja ter um conselho, seja ter uma palavra de socorro, seja a oração, seja a intercessão, seja qualquer questão, que a gente possa ter um entendimento de que essas coisas não vêm de nós, elas vêm do Pai Celestial. É uma oportunidade sempre do céu tocar na terra. É uma oportunidade sempre do céu tocar na terra, de uma pessoa que não enxerga, não tem visão,
E é engraçado que às vezes a pessoa fala, às vezes eu fico pensando no meu cantinho no trabalho, a pessoa chega e fala assim, caramba, o que houve hoje? Cara, mas hoje, meu irmão, isso aqui tá pesado, hein? O cara não discerne nada, ele não vê, mas ele sente. Ele sente. Ele consegue sentir. Ele não discerne, ele não tem entendimento da atmosfera espiritual, ele não sabe o que é aquilo, mas ele sente. Ou como às vezes outra situação, né? Quando as coisas estão realmente fluindo e tudo, o que está acontecendo aqui hoje, né? A pessoa percebe um ambiente mais leve, né? Ou quando a pessoa entra, às vezes nem discerne, ela entra na sua casa, a atmosfera da sua casa é diferente, ela não sabe nem discernir, mas ela fala assim, pô, me sinto bem. É como se ela fosse expressar, ela fala assim, pô, me sinto bem aqui na tua casa. Às vezes a pessoa quer falar contigo, quer estar na sua casa, quer fazer isso porque ela se sente bem. Mas ela não consegue medir. Às vezes a pessoa acha até que é você. Acha até que ela não consegue medir. Que quando ela entra naquela atmosfera, aquele redor muda, mas não é aquela atmosfera. É que Deus deseja tornar ela também aquela própria atmosfera. Né? Que Deus deseja também habitar nela. Então aí vem a possibilidade da gente apresentar o Senhor para aquela pessoa, não de uma forma evangélica, né? Mas de uma forma que se torne uma realidade. Senão a gente mais uma vez vai criar uma pessoa dependente de um templo, uma pessoa dependente de um lugar de reunião. Que vai falar assim, pô, eu tenho aqui, meu carro está acabando o combustível, deixa lá encher. A gente nunca percebeu Jesus ensinando isso. Nunca percebeu Jesus ensinando isso. Ele falou que essa fonte dentro de nós jorraria. Olha só, às vezes eu olho para mim e não vejo essa fonte jorrando, irmão. Entendeu? Eu mesmo fico me questionando, eu não vejo essa fonte jorrando, seu Cláudio. Às vezes eu falo assim, o que é que está entupindo essa fonte? O que é na minha vida? Às vezes não é nada de errado o que a gente está fazendo. É errado nos nossos olhos. Às vezes as nossas preocupações, só as preocupações com a nossa vida já entopem a fonte. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, como é que Deus pode fazer um anjo entregar um copo d'água e um pão, meu irmão, para um profeta Eliseu que estava na margem do rio de Quiriate, né, cara? Como é que Deus pode alimentar uma pessoa e falar que ele comeu e bebeu e andou por 40 dias e 40 noites, cara? Aí eu fico pensando assim, a gente lê, mas será que a gente crê nisso? Eu fico nesse conflito, né? A gente lê, mas quando chega na hora do nosso dia a dia, quanta coisa ao nosso entorno a gente, sabe, eu me olho assim, eu fico olhando e falo assim, puxa vida, Senhor, eu não quero depender da forma daqui de baixo. Eu queria aprender a depender dessa realidade. Mas são muitos anos aqui embaixo, por isso que Paulo fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis o quê? Com este século, com esse mundo. São muitos anos a gente pensando de um jeito. Para de repente Deus falar assim, ó, não é dessa forma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que aconteceu com Jacó quando estava lá? Jacó dormiu, ele teve uma visão, o anjo ensinou a ele a como fazer a varinha para nascer as ovelhas, não é isso? Para que ele pudesse o quê? Quando as novas ovelhinhas fossem para Jacó e não para Labão, não é assim? O que Jacó entendia de ovelha? Fala para mim. Jacó cresceu na barra da saia da mãe dele, o caçador Esaú. Ele sabia o que de ovelha, irmão? Nada. E os filhos de Labão? E Labão era um especialista nisso. E mesmo Jacó, sem ter a consciência, fugindo, Deus estava tratando, cuidando, guardando, e como diz o salmista, aos amados ele dá enquanto dorme. Enquanto Jacó dormia ali, Deus ensinava a ele como fazer uma coisa que ele não tinha a mínima ideia. É óbvio que a gente deve estudar, é óbvio que a gente deve se esmerar. Sempre eu dou uma palavra de equilíbrio. A gente deve sempre se aperfeiçoar, mas a gente não pode crer no aperfeiçoamento. Esse é meu maior dilema hoje. Se está à nossa disposição,
terminar a nossa graduação, fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Sempre, o meu conselho é que a pessoa sempre se aperfeiçoe. Mas o grande conflito disso é que ela se aperfeiçoe sem confiar no aperfeiçoamento que ela teve. Porque a Escritura mostra que Deus, quando criou o homem, criou para se relacionar e para ensinar o homem. Não era uma conversa da vida. Como é que foi seu dia, Adão? Não era uma coisa sem sentido. A Escritura deixa entender que Deus ensinava Adão a arar a terra, a cuidar, que ele trazia ciência, ele trazia conhecimento a Adão, sabedoria real a Adão. O próprio Deus fazia isso. E quantas vezes na Escritura a gente vai ver Daniel, a gente vai ver José implantando o quinto do imposto, 20%, e tantas situações que vieram de Deus. Áreas da administração, da engenharia, da ciência, o figo de Isaías, porque Deus ele não é a ciência, a ciência é um aspecto mínimo, ridículo daquilo finito, né? O mundo existe nele, né? Paulo fala. Porra. Se move nele, tudo acontece nele. Tudo acontece nele, imagina. Aí o salmista vem e o professor fala pra gente: não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, reconhece Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, devemos estudar, devemos nos aperfeiçoar, isso no mundo natural, até no mundo, vamos falar assim, na questão da Escritura, mas nunca confiar nesse aperfeiçoamento. Nunca confiar no conhecimento, mas no Deus do conhecimento. Porque olha que Moisés tinha muita ciência. O escritor de Hebreus diz que ele é poderoso em palavras e obras. E a gente percebe que quando Moisés começou a andar com Deus, ele não dava um passo sem consultar o Senhor. Até quando, no meu ponto de vista, eu olhava a lei e estava claro. Não podia catar a linha sábado, era só executar a lei. Ele chegava para Deus e falava assim: olha, encontrei esse cara, o que eu faço? A gente falava isso. Não é possível que alguém com tanta ciência, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e depois com tanto relacionamento de Deus, fosse tão dependente de Deus assim. É porque existe aqui alguma dica, existe aqui uma seta apontando para a gente, né? Então acho que realmente é bem atual, é bem oportuno essa questão de Tessalônica, né? Eram só 9 versículos, né? Verdade, mas é que é muito atual, né? Essas coisas são muito atuais e a gente olha os jovens e quer estimular aqueles que estão chegando a estudar, mas vê o perigo ver a pessoa caminhando com aquilo sem guardar o coração, né? Então a gente vê a pessoa sendo envolvida pelo mundo, né? Pelo conhecimento, por querer ser brilhante, né? Por querer ser diferente. E aí quando a gente percebe isso, o irmão Atmani fala muito, né? Quando a gente toca no mundo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque essas coisas... Jesus mesmo falava isso, né? Quando a gente volta, a comunhão é para quê? É para limpar a poeira dos nossos pés, né? Isso. O que a gente faz aqui? Não é limpar a poeira um dos pés dos outros, não é tirar essa poeira do mundo que cobre, que é tão pesado, né? Às vezes o dia termina, tá tão pesado. Acho que foi assim que o Rodrigão orou, né? Tá tão pesado, gente. Não é possível um pescador largou um barco, largou uma profissão, largou tudo o que tinha para andar com o Senhor. Não é porque era uma coisa, entendeu? O que o Senhor dá pra gente é bem real, né? Bem concreto assim. Amém.